Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play. O nosso tema de hoje é epilepsia. Para explicar mais um pouco sobre o tema, nós vamos conversar com o neurologista Rafael Gonçalves. Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite para falar de epilepsia aqui. Obrigado, Marina. Então, Rafael, o dia 26 de março é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. E apesar de ser uma doença que atinge 3 milhões de brasileiros, de acordo com a OMS, ela ainda é cercada por muitos estigmas e preconceitos. Afinal, o que é a epilepsia? Então, a epilepsia é uma doença em que o indivíduo acometido tende a ter crises convulsivas de forma recorrente. E é importante lembrar que, assim, é uma doença que existe tratamento, existe o controle da doença, usando as medicações adequadas, fazendo acompanhamento médico adequado, e não existe motivo para ter nenhum tipo de preconceito com essa doença. E é como você mesmo falou, isso é uma coisa que causa muito estigma para as pessoas que têm essa doença. E é preciso a gente falar sobre isso cada vez mais para quebrar esse preconceito que existe. E quais são os sintomas e as causas da epilepsia? Então, a epilepsia é caracterizada por crises convulsivas recorrentes. Então, existem vários tipos de crises convulsivas, desde crises em que as pessoas podem perder a consciência, cair no chão e ficar tendo movimentos involuntários, até crises mais sutis, desde um piscamento de olhos ou até um movimento mais sutil de algum membro. Então, existe uma gama muito ampla de gravidade da doença e de tipos de crises diferentes. Existem alguns fatores de risco que podem levar ao aparecimento da epilepsia? Sim, existem alguns fatores de risco. Os principais são história familiar ou alguma doença neurológica que possa causar a epilepsia, como, por exemplo, um AVC no passado, alguma lesão estrutural que possa estar desencadeando o surgimento de crises convulsivas. E quanto ao grupo atingido, existem grupos, pessoas mais propensas a desenvolver a doença? Sim, como eu falei antes, pessoas que têm história familiar é um grande fator de risco, mas existem sim, por exemplo, existem vários tipos de epilepsia. Então, algumas epilepsias da infância, existe um grupo das epilepsias da infância que acometem crianças, que é um dos grupos mais acometidos, mas existem também tipos de epilepsia que podem acometer pessoas adultas e pode ter, inclusive, casos de início na pessoa idosa já. Você citou agora os tipos de epilepsia, daria para explicar um pouquinho sobre cada um, os sintomas de cada, as diferenças também? Sim, existem dezenas de doenças relacionadas à epilepsia, que cursam com epilepsia, desde síndromes genéticas até quadros mais simples, com menos sintomas. Então, a epilepsia pode acometer crianças afetando o desenvolvimento neuropsicomotor, causando síndromes epiléticas que limitam a independência daquele paciente, desde pessoas que têm uma vida produtiva normal, que trabalham, que estudam, têm um desenvolvimento cognitivo normal. Então, a epilepsia por si só não deve ser encarada como um fator limitante, tem que ser algo individualizado, e por isso que eu digo que a gente não pode estigmatizar, a gente precisa conhecer mais sobre a doença para poder evitar julgamentos. Então, não existe aquele estigma de que quem tem epilepsia tem uma deficiência intelectual ou alguma dependência, porque existem vários tipos de epilepsia inclusive, pessoas com epilepsia podem ter uma vida absolutamente normal, trabalhar, dirigir, fazer qualquer tipo de atividade como uma pessoa normal. Então, você agora citou que quem tem epilepsia pode ter, sim, uma vida normal. Então, como seria o tratamento dessa doença? Tem cura? A epilepsia, existem vários tipos de tratamento, desde tratamento farmacológico, medicações de uso contínuo, até tratamento cirúrgico. Então, as medicações, uma pergunta muito frequente que os pacientes fazem é assim, se vou tomar esse remédio para o resto da vida? Então, não. A resposta varia. Pode ser que não. Às vezes, a gente consegue tirar as medicações e o paciente ficar sem crises e sem medicações. Alguns pacientes vão precisar usar medicação por um tempo mais prolongado. Mas hoje em dia a gente tem tratamentos mais avançados. A gente sabe que os pacientes que não controlam bem as crises com medicações, existem outras possibilidades de tratamento, desde estimuladores implantáveis que a gente consegue pôr, como o estimulador de nervo vago,
até o tratamento cirúrgico. Cirurgias convencionais abertas, a gente consegue fazer um tratamento cirúrgico com bom resultado para controle da epilepsia. Mas, de novo, eu digo que é preciso individualizar e cada paciente tem uma demanda diferente. Então, mas a gente precisa saber que existe sim tratamento, existe tratamento efetivo para epilepsia. Eu acho que uma das dúvidas que as pessoas mais têm é o que fazer ao presenciar alguém tendo uma crise epilética. Isso, é uma dúvida muito pertinente e importante as pessoas saberem. Porque qualquer um de nós pode se deparar com uma pessoa tendo uma crise convulsiva em qualquer local público ou até em casa com um familiar. Então, é importante sim saber o que fazer e principalmente o que não fazer. Então, o que fazer quando uma pessoa está tendo uma crise convulsiva? Primeiro, a gente deve proporcionar segurança àquela pessoa. A gente não deve impedir os movimentos involuntários, não deve conter aquela pessoa. A gente deve apenas virar o pescoço de lado para ela não aspire secreção enquanto tem a crise convulsiva, porque a consciência é comprometida em algumas situações. Então, apenas virar o pescoço de lado para evitar que ela se engasgue, não conter os movimentos involuntários, afastar da pessoa algum objeto ou situação de risco, por exemplo, algum objeto cortante que esteja por perto, algum objeto que possa machucá-la. Se a crise demorar mais de 5 a 10 minutos, chamar o SAMU. Se uma pessoa que já tem epilepsia, tem crises recorrentes, e essa é mais uma crise no curso da doença dela, que é uma doença já conhecida por ela ou pela família, a gente não precisa levar ao hospital todas as vezes que ela tiver uma crise convulsiva, apenas se for uma crise mais prolongada. Importante também saber o que não fazer. Muitas pessoas têm uma ideia errada de tirar a língua para a pessoa não engolir a língua. Isso não existe enrolar a língua, não existe. A gente não deve colocar a mão na boca do paciente, porque a pessoa pode se machucar e pode machucar o paciente, a pessoa pode prejudicar o paciente. Então, não colocar a mão na boca do paciente, certo? Só virar o pescoço de lado e aguardar a crise passar. Se for uma crise mais prolongada, mais de 10 minutos, chamar ajuda médica ou o SAMU. Rafael, muito obrigada pela sua entrevista. No dia que marca o Dia da Conscientização Mundial sobre a Epilepsia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. Bom dia.